Livros que ninguém leu, nem eu. Olá pessoal, bem-vindos a este canal, bem-vindos ao Livros que Ninguém Leu, Nem Eu. E se você chegou aqui de paraquedas, e você deve ter chegado de paraquedas porque este é um canal destinado à obscuridade. Você não encontrou esse canal por feeds por aí, você provavelmente não recebeu uma recomendação a respeito. Você apenas topou com o canal por aí e veio olhar de curioso, ser curioso, e que bom que você é. Este é um canal destinado a falar de livros que ninguém leu, nem mesmo eu. Mas é preciso deixar uma coisa clara, e é uma das últimas vezes que eu pretendo deixar essa informação clara. Muitas vezes eu vou mostrar um trabalho aqui que eu vou dizer que é um livro que ninguém leu, nem eu. Mas é preciso pensar que, embora vivamos em sociedade, cada um de nós tem seu pequeno mundinho particular. E às vezes aquele livro, para você que está me assistindo, é um livro extremamente famoso, que você acha que hypou muito, que todo mundo leu, bem conhecido. Na verdade, o livro que eu vou mostrar aqui hoje tem um pouco disso, vocês vão entender quando eu começar a falar dele. Mas que apenas para mim, é um livro que eu nunca tinha ouvido falar antes, é um livro que eu não conhecia, é um livro que jamais me foi hypado. Para mim é um livro obscuro que ninguém leu. Um dos objetivos pelos quais surgiu este canal é justamente me dar a oportunidade de falar de livros, coisa que eu adoro, e de aprender a respeito deles nessa possível interação com alguém que porventura queira fazer comentários e me instruir nos comentários, me dar informações, trocar ideias. É uma coisa que ainda não aconteceu e eu suponho que vai demorar para acontecer, porque eu tenho outros projetos no YouTube, eu participo de mais 2 canais e esses canais eu sou, digamos assim, um pouco mais retilíneo no caminho que eu estou tentando dar para eles. A gente tenta fazer alguma pequena divulgação, a gente tenta fazer com que as pessoas assistam e tal. Já este canal não. O Livros que Ninguém Leu é um canal feito apenas pelo prazer de falar de livros e eu prevejo um crescimento limitadíssimo e muito lento, né? Quase que um canal com um público extremamente pequeno e de certa maneira seleto, porque vão ser poucas pessoas que vão ter o interesse. E eu espero que com o tempo, dentre essas poucas pessoas, surjam pessoas interessadas em trocar informações nos comentários. Sempre com boa educação, sempre com bons princípios, afinal de contas ninguém está aqui para ficar perdendo tempo com idiotices, e a gente sabe que infelizmente o YouTube é repleto deles, de gente idiota, né? Não estou me excluindo totalmente disso, não percam as esperanças em mim, eu posso muito bem ser um idiota para vocês também. E o livro que a gente vai falar hoje é esse aqui, Brilho da Noite, Cidade Grande. Essa edição aqui é da LPM, do Jay McNeary. E por que eu disse que ele pode ser um exemplo disso que eu falei? Eu nunca tinha ouvido falar deste livro antes. Eu tenho algum tempo, eu recebi dentro de um lote gigante que me foi presenteado há um tempo atrás, né? Eu nunca tinha ouvido falar dele, eu nunca o li. Ele se encaixa perfeitamente no Livros que Ninguém Leu, Nem Eu. E eu, embora acompanhe com uma certa constância vídeos no YouTube de booktubers e coisas do tipo para falar de livros, eu nunca vi ninguém comentar. Só que quando você vai ler a respeito do material, do material disponível sobre esse livro na internet, você descobre coisas curiosíssimas. Que ele é um livro aclamado, ele foi um livro que fez bastante sucesso, principalmente nos Estados Unidos. Vamos falar em termos da sua pátria-mãe, né? Ele fez muito sucesso nos Estados Unidos, eu não sei o tamanho do sucesso dele aqui no Brasil. Se eu for julgar pelo fato de que eu nunca tinha ouvido falar, eu vou dizer que não foi tanto assim. Mas, como eu falei no começo, meu pequeno universo, não sei, mas ele foi um livro muito aclamado, inclusive ele virou filme, tem um filme com o Michael J. Fox que foi baseado neste livro. Veja que curioso, o livro teve hype bastante, ele teve conhecimento bastante, né, de quando ele foi feito, para virar filme, cara, um filme que com certeza também não foi assim tão hypado. Provavelmente, que contava com o Michael J. Fox, mas eu nunca ouvi falar dele. Ele conta a história de um jovem de 24 anos que faz um trabalho de checagem de informações para uma revista.
E seja lá o que isso for, né? Checagem de informações, sei lá, vai ver se não é mentira as coisas que vai publicar na revista, eu suponho. E que ele sofre um baque, um impacto gigante na sua vida quando ele é abandonado pela esposa dele, que era uma modelo. Uma modelo, eu acho que com certa fama, assim, internacional. Ela abandona ele despiroca das ideias e sai pela noite, pela boemia de Nova York, usando drogas enlouquecidamente e participando de todo tipo de festa, de todo tipo de balada, numa espiral crescente de destruição da própria vida, de desconstrução de si mesmo. Essa é a premissa do livro, né? Isso obviamente é a premissa, eu li atrás, eu pesquisei, né? E me pareceu interessante, me pareceu ter um certo paralelo com ideias beatniks, né? Eu gosto muito da geração beat, eu gosto muito dessa geração, eu tenho livros a respeito, provavelmente não vão aparecer no canal, eu acho, né? Ou talvez sim, porque eu tenho algumas edições escritas por escritores do movimento beatnik que não são assim tão badaladas. Talvez sim, talvez apareçam. Mas enfim, eu vejo muito paralelo com isso, essa vida doida, essa vida que por um lado é romântica, tem aquele lado do que parece parece atraente, não é como negar que parece, né? Aquela vida do cara doidão, do cara despregado, do cara sem medir consequências, num universo de drogas, bebidas, gente estranha. Ele sai na companhia de um amigo dele que é meio hedonista e ele sai a curtir a noite, a tentar se desprender dessa situação ou mergulhar cada vez mais nessa situação que ele tá triste, que ele criou para ele mesmo e tal. E isso tem um certo paralelo com todas aquelas doideiras, todo aquele lirismo marginal e maluco da geração beat. Eu achei assim, quando eu li a sinopse, me lembrou bastante. Mas, claro, com uma pegada modernista, porque a história dos anos 80, a capa, inclusive, hoje em dia, né, a capa mostra o World Trade Center, né, as famosas Torres Gêmeas. Hoje em dia, esse livro, em qualquer edição feita, provavelmente não teria na capa o World Trade Center, né? A edição, como eu falei, é da LPM. Isso é uma edição... Deixa eu ver aqui, pessoal. Eu não vou fazer overview, já não vou ficar baixando a câmera só para mostrar. Essa edição aqui tem copyright de 1984, da LPM. Né? E tem a tradução... de Ricardo Avelar. Não, a revisão, a tradução é de Luiz Fernando Brandão. Né? E eu confesso a vocês que eu nunca na vida tinha ouvido falar do autor. Pode ser uma heresia total, se aparecer um fã do cara aí, ou simplesmente alguém mais versado em literatura do que eu, o que não é muito difícil. Né? Não estou aqui querendo enganar ninguém, eu sou um profundo conhecedor, eu não sou. Eu sou um leitor. Eu leio apenas, né? E leio aquilo que me interessa. Então, eu nunca tinha ouvido falar do escritor. Eu nunca tinha ouvido falar do filme. Inclusive, depois que eu terminar esse vídeo, eu provavelmente farei uma pequena pesquisa para saber mais sobre esse filme. As informações que eu peguei falam que o filme é homônimo. Então, sei lá, o filme teria basicamente o mesmo título. Não sei, aqui no Brasil as traduções que eles dão para título podem ter mudado alguma coisa. Mas com o Michael J. Fox, você vê, é um ator com certo conceito, né? Certo carisma. E eu pretendo, é claro, magicamente descobrir a respeito e quem sabe eu me interesso por ler. Né? Eu tô sempre lendo muita coisa junta, muita coisa ao mesmo tempo. Eu já comentei num outro vídeo aqui desse canal. Eu, no momento, tô terminando de ler Olhar e os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Tô terminando de ler essa obra dele e tô lendo um livro do Stephen King ao mesmo tempo. Tô fazendo um monte de coisa, né, normal, assim, tentando aproveitar o meu tempo. Aliás, essa é uma das razões pelas quais vocês vão perceber que tem muito barulho de fundo nesse vídeo, né? Tem carro passando, cachorro latindo, porque o tempo é curto, meus amigos. O tempo é um bem muito precioso que a gente tem. De certa maneira, a gente não compra nada com o tempo, porque a gente não pode chegar no supermercado, pedir 2 quilos de arroz e pagar com o tempo, mas ao mesmo tempo a gente pagou com o tempo, né? Porque a gente trabalhou, vendeu o nosso tempo para alguma empresa
para que ela nos desse dinheiro para que a gente pudesse comprar aquele arroz. Então o tempo é mesmo um bem muito precioso e é escasso. E eu não tenho tempo de fazer tudo o que eu gostaria e eu acabo tendo que gravar nos horários que não é muito bom. Mas enfim, Brilho da Noite, Cidade Grande é o nosso Livros que Ninguém Leu, nem eu, deste vídeo. E aguardo, você que leu, você que conhece, se puder deixar comentários com informações vai ser legal. Se não aparecer ninguém, paciência, uma hora aparece. É mais um dos livros que eu tenho na minha pequena e limitadíssima biblioteca, mas que quando eu bati o olho na capa e no título ele me chamou muito a atenção, e trago como uma pequena curiosidade adicional. Quando eu peguei ele, por ver que é da LPM e não prestei atenção no primeiro momento no nome do autor, eu até achei que era um romance brasileiro. Eu achei que era de autor brasileiro. Né, e digo, não, vou ficar com esse, porque houve uma certa seleção, assim, quando os livros chegaram até mim, tá? Houve uma pequena seleção, esse eu quero, esse eu não quero, rapidamente, assim, no lote. Admito que muito pouca coisa ficou de fora da minha seleção, mas houve, e esse eu peguei por causa disso. Eu pensei, um autor brasileiro, vou conhecer e tal. Mais tarde, quando eu fui perceber, ele é um livro de um autor estrangeiro que eu nunca ouvi falar. E aí levanta questões sobre o hype de alguma coisa, né? Tipo, o livro foi bom o bastante, foi aclamado bastante, pelo menos nos Estados Unidos, para ser considerado um marco, fala-se inclusive que ele influenciou muito uma geração que veio depois de estilo de romance, crack não sei o que, eu não lembro o nome agora, confesso. Virou filme, você vê, né? E aconteceu tudo isso e me é um livro completamente obscuro, que eu nunca tinha ouvido falar e que eu não vejo as pessoas comentando. É aquilo que eu falei antes. Somos todos pequenas bolhas, vivemos todos em pequenos mundos. Com certeza alguém que talvez nem assista esse vídeo conhece muito o livro, conhece o filme e vai achar que esse cara esquisito está falando bobagem chamando esse livro de livro que ninguém leu. Vamos aguardar para ver então. Aguardem até o próximo vídeo. Obrigado você que por acaso caiu aqui e assistiu. Se quiser continuar assistindo, outros vão ter mais. Esse canal vai ficar postando aí enquanto for divertido para mim. E falar de livro é sempre divertido para mim. Tchau.